Vamos agora à questão número 23. Considere as seguintes grandezas e suas dimensionais: calor específico, coeficiente de dilatação térmica, constante eletrostática e permeabilidade magnética. Qual a alternativa que expressa uma grandeza adimensional? Bom, percebam que todas elas têm o C, que é o calor específico, e aí nós temos um alfa, vamos chamar de elevado a x, uma constante eletrostática elevado a y e uma permeabilidade magnética elevado a z. Nosso objetivo é encontrar o x, y e z. Para calor específico, todas as alternativas é 1. Bom, e para isso, seria interessante que nós escrevêssemos todas as grandezas em função das dimensionais básicas. Existem 7 dimensionais básicas. São elas: comprimento, massa e tempo. Basicamente, essas três definem a nossa física 1. Temperatura, corrente elétrica, mol, que é a quantidade de matéria, e intensidade luminosa. Com essas 7 grandezas físicas, nós podemos escrever dimensionalmente todas as outras. E aí, nós podemos agora escrever algumas grandezas derivadas, que vão ser grandezas em função dessas dimensionais básicas. Vamos escrever aqui, por exemplo, velocidade. Para escrever as dimensionais derivadas, basta você pensar numa expressão a mais simples possível, que relaciona, por exemplo, a velocidade com as grandezas básicas. E a mais simples seria comprimento sobre tempo. Então, a dimensão de velocidade é L vezes t menos 1. Outro exemplo, a aceleração. A aceleração é velocidade sobre tempo. Então, a dimensional de aceleração é a dimensão de velocidade dividido pelo tempo. Por exemplo, agora a força. A força, a expressão mais simples, é m vezes a. Então, isso é m vezes a dimensão de aceleração, que é Lt menos 2. Pensando agora em energia, trabalho, é tudo a mesma grandeza física, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em energia como trabalho, como força vezes a distância. Então, isso vai ser m L2 T menos 2. Uma outra legal que a gente vai precisar definir é a carga elétrica. E a carga elétrica aqui nada mais é do que a corrente vezes o tempo. Então, a dimensional de carga é I vezes T. Bom, com essas dimensionais básicas e com essas dimensionais derivadas, a gente pode encontrar a expressão das dimensões fornecidas no nosso enunciado. A primeira delas é o calor específico. E, mais uma vez, nós devemos pensar numa expressão que relaciona o calor específico com as grandezas que a gente já conhece. E talvez a mais simples é Q igual a mc vezes ΔT. Então, o Czinho vai ser calor sobre massa vezes a temperatura. Isso significa que a dimensão de calor específico, vai ser a dimensional de calor, e calor nada mais é do que uma forma de energia, que é mL2 T menos 2, dividido pela massa, que é m, vezes a variação de temperatura, que a gente chamou de θ. Isso significa que o calor específico é L2 T menos 2 vezes θ, porque o m aqui é menos 1. Só para corrigir. A outra dimensão que nós precisamos é o coeficiente de dilatação térmica. E a expressão mais simples que a gente pode pensar para esse alfa é ΔL igual a L0 alfa ΔT. O ΔL e o L0
são todos medidos em comprimento. Isso significa que a dimensão do alfa é só θ elevado a menos 1. A constante eletrostática. A expressão mais simples que a gente conhece é a da força elétrica. A força é K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Então, a dimensional de K vai ser a dimensional de força, que é M, L, T menos 2, vezes a dimensional de distância ao quadrado, sobre a dimensional de carga, que é I vezes T, isso ao quadrado. Então, a dimensional da constante eletrostática vai ser M, L, 3, T a menos 4, e já a permeabilidade magnética, talvez a expressão mais simples que a gente possa usar para ele, pensando na força, por exemplo, que é QVB, e o B, se a gente pensar num campo magnético qualquer produzido, é μ0I sobre 2R, por exemplo, se for uma espira, sobre um comprimento. Isso é a única coisa que importa. Então, a dimensional do μ0 vai ser a dimensional de força, que é M, L, T menos 2, vezes uma dimensional de comprimento, que é L, sobre a dimensional de carga, que é I vezes T, vezes a corrente, vezes a velocidade, que é L, T menos 1. Isso faz com que a dimensão do μ0 seja M, um L aqui cancela, então sobra só um L em cima, vezes aqui o T, tempo, né? Com esse T a menos 1 corta, e sobra apenas o T elevado a menos 2, e o I elevado a menos 2, que sobrou aqui no denominador. Então, agora nós precisamos fazer com que uma combinação dessas quatro equações produza uma grandeza adimensional. Está aqui a nossa expressão básica, e nós queremos zerar o calor específico vezes o alfa elevado a x, vezes o K elevado a Y, vezes o μ elevado a Z. E isso aqui tem que dar 1. 1 significa m elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero, θ elevado a zero e I elevado a zero. Então, nós vamos montar um sistema que vai produzir 4 equações, 3 equações, né, e 3 incógnitas. Então, vamos olhar para o L para começar. O L desse lado aqui, ó, tem 2, menos x, mais 3y, mais 2z, tem que ser igual a zero. O T nós temos menos 2, o alfa não tem T, menos 4y, menos 2z, igual a zero. O θ nós temos menos 1, menos x, igual a zero. Olha que sorte! Nós aqui extraímos que o x vale menos 1. E agora, o m. O m, esse primeiro termo não tem, esse segundo também não. Aqui, em amarelo, vai dar y. O em azul vai dar z. Isso tem que dar zero.
nós temos nada, nada, aqui menos 2y, menos 2z, igual a zero. Percebam que essa expressão aqui produz y mais z igual a zero, que era o que nós já tínhamos em cima. Então, esse cara não ajuda de fato a gente a encontrar o valor do x, y, z. Então, podemos escrever agora, por exemplo, aqui, que o y é igual a menos z. Se nós substituirmos na equação vermelha, nós vamos ficar, dá para simplificar, né? Vai dar 1, dá 2, vai dar 1. Então, menos 1, menos 2 vezes y, só que o y é menos z. Menos z igual a zero. Então, isso vai dar menos 1 mais 2z menos z vai dar z. Então, passando para o outro lado, vai ficar z igual a 1. Então, com isso, o y é menos 1. Então, finalmente, a expressão ela vai ser c vezes alfa elevado a menos 1 vezes k elevado a menos 1 vezes μ elevado a 1. Nós encontramos adequadamente na letra B.